Olá galera, continuando aqui a resposta ao Merlin das Trevas sobre ética animal, vamos lá. O apelo aos insetos. Veganos costumam negligenciar a questão dos insetos e na prática os consideram moralmente inferiores. Logo é certo onívoros considerarem os animais exploráveis e comestíveis inferiores aos humanos. Aqui de novo, Merlin incidiu na falácia de apelo à hipocrisia ou Tucoque combinada com exigência de perfeição. Eu tenho que esclarecer aqui que não existe entre os abolicionistas um consenso sobre se insetos e outros animais pequenos realmente têm uma senciência propriamente dita que implique interesses próprios a serem respeitados, como o desejo de continuar vivo e fisicamente íntegro. Aí daí, considerando que o parâmetro essencial dos direitos animais é a presença de uma senciência que permita ao animal ter e manifestar interesses individuais próprios, não se tem um consenso sobre se os insetos merecem os mesmos direitos dos animais vertebrados. Não fomos feitos para propósitos alheios. A senhora, a Sônia, tem certeza disso? Então faz o seguinte, vá lá para a savana africana e dá uma voltinha lá. Aí vamos ver se a senhora não foi feita para propósitos alheios. E por isso a vida de Sônia Felipe foi feita para o propósito de um animal carnívoro da África comer o cadáver dela. É isso, Merlin? Argumento totalmente desconexo esse. E, aliás, o que é que você entende por propósitos alheios? Que não ficou claro aqui no que você falou. Com relação a fins, que cada animal tem seu fim, concordo. O fim de uma vaca é servir de alimentação para mim, por exemplo. O que é que Merlin ia responder para um fazendeiro do século XVIII que falasse para ele que o fim de um negro é trabalhar como escravo para a fazenda dele? O que é que ele ia achar se esse fazendeiro viesse com um discurso de relativismo ético parecido com o dele, dizendo que a ética de respeito a todos os seres humanos seria apenas uma ética diferente, não superior nem inferior perante a ética dos escravistas? Na minha concepção, é muito menos estressante um rebanho de bovinos num determinado espaço, pastando, sem o estresse de constante observação de predadores, do que se esses animais estivessem numa savana africana, onde o estresse deles seria muito alto porque eles deveriam estar atentos aos predadores que estão ali. Aí, da mesma forma, confina aos indígenas de uma tribo, numa enorme casa de repouso, de onde seriam proibidos de sair, mas viveriam com condições de morrer de velhice, poderia ser menos estressante do que enfrentar os perigos da terra natal deles e a ameaça de serem mortos por capanga de latifundiários. Aí, Merlin, você defenderia o confinamento de indígenas nessas grandes casas de repouso? Ou então, empregar crianças numa fábrica com condições de trabalho degradantes, lhes dando um salário mínimo de remuneração, seria, dependendo do ponto de vista, melhor, com muitas aspas em melhor, do que deixar elas vivendo na miséria e correndo o risco de morrer de fome. Daí você, Merlin, defenderia a exploração do trabalho de crianças em situação de miséria, levando isso em conta. E também, outra, considerando que um cachorro resgatado da rua e aprisionado numa gaiola de 1 metro quadrado de área, se devidamente alimentado, higienizado, viveria mais do que se continuasse vagando pelas ruas, você defenderia o aprisionamento de cães em gaiolas de 1 metro quadrado? Aqui Merlin vai no mito de que existe um pacto entre humanos e seus animais escravos, segundo o qual os últimos receberiam proteção contra predadores em troca de servir aos primeiros com seu corpo, seja em forma de carne, seja pelo fornecimento de leite ou ovos. Mas aqui ele se esquece que isso não pode ser considerado um pacto, porque é algo unilateral, forçado, imposto aos animais, por gente que se aproveita da incapacidade deles de rejeitar ou aceitar pactos. E o ser humano que está protegendo esses animais é o próprio predador deles. A gente tem que se lembrar que o animal não é como o ser humano. Ele não pensa que está livre. O animal possui necessidades primárias, alimentação, água, abrigo e temperatura. Se ele tem essas 4 coisas, 90% da felicidade dele está garantida. Ou seja, Amélia, animais não têm direito à liberdade, né? E você concordaria em criar um cachorro, um chimpanzé preso numa gaiola pequena por toda a vida dele, considerando que iria alimentar, dar água, higienizar a gaiola regularmente, caso esse aprisionamento do cachorro, do chimpanzé, resultasse em benefícios para você? A questão primordial não é defender que animais e plantas são inferiores. Repito, na cabeça da senhora, Sônia, animais e plantas são inferiores, senão a senhora comeria terra, pedra, rochas. Porque se animais, plantas e o ser humano têm o mesmo valor da vida, você não poderia comer nada disso.
Aqui Merlin comenta mais uma parte que Soner Felipe fala de plantas como potenciais sujeitos de direito individuais. Daí, como aqui na minha resposta e também no vídeo dele, o tema a ser focado não é a cogitação de direitos para plantas, eu me abstenho de comentar isso. Mas, curiosamente, ele deixa entender que acredita que Sônia come carne. Não dá para saber com certeza aqui se Merlin sabe ou não que ela é vegana e, portanto, não consome nada de origem animal. Nós, seres humanos, temos que prezar, primar pela nossa espécie, assim como o macaco, que vai prezar pela espécie dele, como o rato vai primar pela espécie dele. Enfim, perspectiva. Nós, seres humanos, temos necessidades como animais, somos animais, precisamos nos alimentar, precisamos tratar da nossa saúde, precisamos de estética, e essas necessidades do ser humano requerem que a gente utilize outros seres vivos para esses fins. Aí, sabe quem pensa com uma lógica bem parecida com esse discurso de Merlin? São os nacionalistas fascistas, os racistas supremacistas, os religiosos fundamentalistas, enfim, toda sorte de pessoas que desenham hierarquias morais entre seres sencientes, sejam humanos ou não, para discriminar, para oprimir, para escravizar, para matar ou colaborar com a morte alheia, sem ser penalizado pela reprovação moral vinda da sociedade. Isso porque os nacionalistas fascistas falam que, por exemplo, os brasileiros devem se preocupar prioritariamente com sua pátria, mesmo que isso implique discriminar e explorar pessoas de outros países. Os racistas da estirpe dos supremacistas brancos dizem que os brancos têm que primar, acima de tudo e de todos, pela supremacia da raça branca, mesmo que isso implique condenar negros à qualidade de não cidadãos, de seres inferiores aos brancos, e matar os negros que ousem peitar a ideologia racista dos supremacistas brancos. E os religiosos fundamentalistas dizem prezar, acima de todos e de tudo, pela sua religião, pelo seu Deus, pelas pessoas que seguem sem questionamento a mesma denominação religiosa que eles, mesmo que isso implique combater na base da violência armada a diversidade religiosa e o Estado laico e tomar de assalto o Estado, convertendo ele num regime teocrático. Aí Merlin deveria perceber isso, o quanto ele vai errar do absurdo quando racionaliza e legitima o dogma especista, em vez de problematizá-lo e questioná-lo. Aí, além disso, ele comete uma falácia de falsa analogia, já que compara o ser humano, que é um agente moral, um ser dotado da capacidade de avaliar as consequências morais de sua ação, com animais que não têm a capacidade plena de agir de acordo com princípios éticos ou morais. E ele também parte da falsa premissa de que o ser humano é incapaz de substituir procedimentos que exploram e matam animais para benefício humano por atividades alternativas que não precisam explorá-los nem matá-los. E pelo visto ele está por fora do que tem aparecido por aí, sobre a expansão da culinária vegana, sobre o desenvolvimento, ainda que lento, de modelos de pesquisa científica que substituem pouco a pouco o uso de animais, sobre a disseminação de métodos de teste de produtos e ingredientes que não precisam de animais, sobre as universidades que reformularam ou estão reformulando suas aulas práticas de modo a não usarem mais animais, etc. Se a minha mãe está à beira da morte, o simples fato de eu sacrificar 100 macacos para salvar a vida dela, eu vou sacrificar esses 100 macacos sem hesitar, sem pensar. Porque nós, seres humanos, temos sim prioridades. E há vidas que são superiores às outras. É assim que funciona. Aí eu gostaria de perguntar a Merlin, o que é que ele responderia a um nacionalista fascista brasileiro que se diria disposto a matar 100 bolivianos, ou 100 paraguaios, ou 100 argentinos, se isso implicar salvar a vida do pai desse fascista? Ou então, o que é que ele ia responder a um supremacista branco que dissesse se aceitável que laboratórios dos Estados Unidos continuassem submetendo pessoas negras ou indígenas a experimentos forçados, que afirmasse que aceitaria a morte de 100 negros e indígenas para salvar a vida da mãe dele, do supremacista? Ele devia perceber que o especismo se baseia na falácia de falsa dicotomia, já que só pensa ou eles ou nós, e não consegue pensar na terceira opção, eles e nós. Tampouco que eles também podem ser considerados nós. E se todos os seres humanos aceitassem sem questionamento essa dicotomia, a gente não estaria desenvolvendo tecidos alternativos ao couro e outras peles, nem teria ao nosso dispor uma enorme e deliciosa culinária livre de ingredientes de origem animal, nem estaria sendo debatida com tanta força a necessidade das ciências biológicas de substituir e abolir o modelo animal de suas pesquisas experimentais. Não haveria debate sobre exploração animal em rodeios, vaquejados, etc. E por aí vai.
Imagine se a mãe da senhora Sônia, ou alguma pessoa que a senhora ame muito, estivesse com câncer terminal, e dependesse da senhora assinar um papel para que fossem feitos testes animais para salvar a vida da sua mãe, com 100% de certeza de que a vida dela seria salva em detrimento da vida de 100 macacos, se a senhora não assinaria esse papel. Por isso é que eu acho esse discurso hipócrita e não concordo com esse tipo de discurso ético. Aqui Melling usa o velho artifício do apelo à misericórdia, porque apela para o afeto familiar, o amigo da pessoa que defende a abolição da experimentação animal, com maneira de obrigá-la moralmente a aceitar a perpetuação da exploração de animais em pesquisas científicas. Eu repito a pergunta sobre o que é que ele ia responder a um fascista brasileiro, um supremacista branco, que defendesse que valeria matar 100 pessoas que não fossem brasileiras ou brancas para salvar alguém da família desse hipotético indivíduo fascista ou racista. Eu conheço a ética do ser humano, porque eu sou um ser humano. Eu sei que não é assim que funciona a cabeça do ser humano. O ser humano vai sacrificar todos os animais possíveis para salvar a pessoa que ele ama. E é isso que acontece numa visão global. E da mesma forma, Merlin, tem gente que acha válido sacrificar outros seres humanos, independente da quantidade de vítimas e do sofrimento causado a elas, para salvar a vida de alguém muito próximo. O que é que você responderia a alguém que defendesse isso? E, aliás, o que é que impede o ser humano de desenvolver meios que acabem com a relativa necessidade atual se fazer pesquisa em animais não humanos para salvar seres humanos? E você sabia também, Merlin, que seu discurso contribui para a estagnação das ciências médicas, que é uma estagnação tanto ética quanto técnica, considerando que o modelo animal de pesquisa tem limitações que, se a ciência quiser continuar avançando, vai ter que superar com a substituição desse modelo e seu rebaixamento à obsolescência. Aí o vídeo continua na terceira e última parte, vamos lá.